O Internacional fechou a sua preparação para a grande decisão deste domingo pelo Campeonato Gaúcho, nas quartas de final contra o São Luís de Juí. O técnico Paulo Pesolano promoverá a entrada de garotos no time titular, mas contará com jogadores experientes, que utilizarão a partida para ganhar minutagem pensando no Campeonato Brasileiro. A grande disputa está no setor de abertura do meio-campo. 5 atletas brigam por 2 vagas e as principais novidades estão saindo do departamento médico. A gente fala também sobre o momento do bastidor de Rafael Borré. 5 jogos, 5 gols, mas com uma rotina diferente dentro de casa. O atleta está contando com uma equipe de profissionais que vem sendo uma rede de apoio, visando aumentar a performance dele dentro de campo ao longo desse ano. A gente atualiza as últimas informações do mercado de transferências também. O que falta para que o Inter feche a contratação do atacante Bruno Rodrigues e o grande sonho que se desenha no bastidor colorado neste momento. Otavinho, meia, formado no Inter, busca sua rescisão contratual junto ao Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. O Inter se movimenta e tenta convencer o jogador a voltar para Porto Alegre. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 7 de fevereiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla desse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre o treinamento deste sábado com os portões fechados no CT Parque Gigante, onde o técnico Paulo Pesolano definiu a equipe que enfrenta o São Luís de Juí nesse domingo pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Jogo de mata, não é nem mata-mata, é mata. É matar ou morrer. O Inter ou cai fora ou avança para a semifinal do Campeonato Gaúcho. O Pesolano já adiantou que essa partida será colocada o time B, o time reserva do Internacional, que no Campeonato Gaúcho tem sido formado por jogadores que precisam ganhar minutagem para o Campeonato Brasileiro e também por atletas jovens que estão sendo descobertos. É nessa linha que o Inter desenha o seu time, mas ainda assim existem algumas dúvidas. E a principal delas é no setor de abertura do meio-campo, porque muitos jogadores se colocam à disposição para essa partida, tirando a dupla de volantes titular do Inter, que hoje é formada por Ronaldo e Paulinho. Além deles, o Inter tem 5 jogadores que brigam por essas 2 posições no time titular colorado nessa partida de quartas de final. São eles: Vijagra, volante argentino chegando nesta temporada; Denis Marfo, volante ganês que estreou na vitória sobre o Caxias e foi muito elogiado, podendo ganhar outra oportunidade também; Bruno Henrique, Thiago Maia e também Alan Rodrigues, jogadores que já estavam aqui no Internacional na última temporada. Destes 5, 2 serão titulares na partida contra a equipe do São Luís de Juí. A tendência que eu estou projetando é de Vijagra ao lado de Alan Rodrigues, que vem tendo uma recuperação importante e vem sendo um destaque importante do Paulo Pesolano nos treinamentos e vinha sendo antes mesmo dele ter a lesão que o afastou nesse início de temporada dos gramados. A partir disso, o time do Inter não teria dúvidas e iria a campo com Antony no gol, a defesa formada por Aguirre, uma dupla de zaga de Félix Torres e Juninho e Alisson na lateral esquerda. O meio-campo abrindo com Vijagra e Alan Rodrigues. Uma linha de 3 tendo Tabata, Alex e Gustavo Prado, com Alejandro na frente. É um time reserva do Inter com alguns jovens jogadores pensando na partida contra o São Luís. O próprio Pesolano já chamou a responsabilidade dizendo que se colocam garotos, mas tem que ganhar. A torcida exige que passe, que ganhe. E ele também, e o Inter enfrenta o São Luís nesse domingo às 6h30 da noite, tá? Importante, previsão de 17 mil torcedores no Beira-Rio, tá? Não é uma previsão alta. Pelo contrário, o Inter tenta ainda mobilizar o seu torcedor nesse início de temporada para que compareça em maior número no estádio Beira-Rio. O ingresso está barato e essa mobilização ela ainda não aconteceu. Início de temporada, o time não engrenou, mas se espera que até mesmo a classificação para a semifinal, depois vem um jogo contra o Palmeiras, que também é importante, isso possa embalar o Internacional nos bastidores.
Duas situações importantes sobre jogadores pontuais, tá? Primeiro eu quero falar aqui do Benjamin Arhin, que não estará à disposição para esse jogo das quartas de final do Campeonato Gaúcho, mas está avançando no seu processo de recuperação. Ele deve estar à disposição em uma eventual semifinal do Gauchão. Volante ganês, que foi o destaque do Inter nos primeiros jogos dessa temporada, já está em fase de retreinamento de uma lesão muscular que ele sofreu na partida contra a equipe do Ipiranga e pode voltar aos gramados na semifinal, em uma eventual semifinal do Campeonato Gaúcho, que poderá ser, inclusive, contra o Ipiranga. O Ipiranga venceu a equipe do Caxias pelo placar de 2-0, avançou para a semifinal e, caso o Inter passe do São Luís, enfrenta o Ipiranga. Detalhe, o Ipiranga foi o único time desse Campeonato Gaúcho que venceu o Inter, lá no Colosso da Lagoa. 2-1 esse jogo em que o Benjamin saiu machucado. Então, é um adversário casca grossa para o Inter enfrentar em uma eventual semifinal, mas poderá ter o retorno do Benjamin. Uma outra situação importante envolve a presença de jogadores titulares no banco, o que deve acontecer, tá? Alan Patrick, Carboneiro, Borré, Bernabei são jogadores que devem estar relacionados para a partida desse domingo e possam até ser acionados pelo Paulo Pesolano caso o jogo ele encrespe de alguma maneira. Sobre o Rafael Borré, que está vivendo uma temporada muito boa, ele tem 5 partidas e 5 gols nesse início de 2026. O Tomás Rames, do GE. Globo, fez uma matéria muito interessante sobre os bastidores do que o Borré mudou nessa temporada de 2026. E o Borré montou uma equipe multidisciplinar para aumentar a sua performance. Ele tem um motivador particular, ele tem um analista de desempenho, uma empresa de análise de desempenho que presta um serviço particular para ele, com relatórios, com dados dos adversários que ele vai enfrentar. Além de nutricionista, chefe de cozinha especial, o Borré coloca esse ano de 2026 como um marco para a sua mudança de patamar dentro do Internacional. Isso passou por algumas ações do Borré também e precisa refletir em campo. Nesse início de temporada, está refletindo, são 5 jogos e 5 gols do atacante colombiano, tá? Avançando na pauta, eu quero chamar vocês para assistirem um vídeo que a gente colocou no ar na tarde deste sábado, onde eu e o Matheus Dávila reagimos a lances do Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras, que deve estar chegando ao Internacional nos próximos dias, tá? Contrato de empréstimo de uma temporada. E são lances do Bruno Rodrigues não só da fase boa dele no Cruzeiro, mas lances dele no Palmeiras e pegamos um jogo inteiro dele pelo Palmeiras depois da lesão para analisar. E tem uma situação bem interessante ali, tá? Ele jogou bem depois da lesão. É só assistir no vídeo que eu gravei na tarde desse sábado aqui no canal para conferir. O que falta acertar para o Bruno Rodrigues chegar? Questões de composição salarial. O Palmeiras quer que o Inter pague mais do que o Inter quer pagar, mas são detalhes pequenos neste momento que estão sendo ajustados entre Inter e Palmeiras. A expectativa é que nos próximos dias o Bruno Rodrigues ele chegue como reforço do Internacional. Mas o Inter pode ter uma opção melhor do que o Bruno Rodrigues. E essa opção ela esquentou no bastidor ao longo dos últimos dias. E eu falo de Otavinho, meia formado no Internacional, que foi vendido para a Europa, para o futebol português, se naturalizou português, defendeu a seleção portuguesa e, neste momento, está no futebol árabe, no Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. E o Al-Qadisiyah deverá estar entrando em um acordo com o Otavinho nos próximos dias para a rescisão contratual. Por quê? Porque o Al-Qadisiyah quer fazer movimentos por jogadores estrangeiros e tem o seu limite estourado nesse sentido. E o Otavinho ocupa uma vaga e não joga desde novembro do ano passado em função de uma lesão. A ideia seria rescindir o contrato com o Otavinho e o Otavinho já estaria disposto a retornar para o futebol brasileiro. E o Inter entrou em contato com o jogador. E a partir de agora, o Inter tenta um processo de convencimento do Otavinho para que, caso ele rescinda o contrato com o Al-Qadisiyah, o melhor lugar para ele jogar é o clube que o formou, o Internacional. O salário do Otavinho ele é muito alto, tá? Por mais que ele baixe em relação àquilo que ele ganha na Arábia Saudita. Ele viria ganhando algo em torno de 1,8 milhões de reais por mês. Mas o Inter toparia e buscaria fazer uma engenharia financeira para trazer esse reforço, que é um reforço que encanta o bastidor do Beira-Rio. O presidente Alessandro Barcelos, o Abel Braga, o Fabinho Soldado, eles são encantados pelo jogador Otavinho e entendem que ele pode encaixar de maneira perfeita no esquema do técnico Paulo Pesolano, sendo, por exemplo, um cara
como o Alan Patrick, como o Carboneiro, para fazer aquele ponta barra meia, sendo um jogador de criatividade que o Pesolano tem utilizado bastante. O Otavinho encaixa nesse perfil. E é um jogador, sim, que desperta o interesse do Internacional. Isso significa que o Otavinho vai jogar no Inter? Não. O Inter tem muitas dificuldades para trazer esse jogador. Aliás, é um negócio muito difícil. Eu diria que quase improvável. Mas o Inter vai tentar. Tudo depende da rescisão contratual do Otávio com o Al-Qadisiyah. Rescindindo o contrato, o Inter vai tentar. Vai dar uma cartada para trazer o Otavinho, que seria um reforço que, no entendimento do Internacional, mudaria o patamar da equipe. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? E passar algumas odds desse domingo da partida do Inter contra a equipe do São Luís de Juí. Eu apostei lá no Debate Raiz, no ranking das coroas, 3-1 para o Internacional. Acho que é um bom palpite para você, tá? Vou passar aqui as odds agora desse jogo. O Inter está pagando 1,3, empate 4,7, a vitória do São Luís está pagando 10. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!